Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Oi, Oi, profe, tudo bem? Boa tarde. boa tarde, tudo bem? Vamos enquadrar, tudo ótimo. Que beleza! Então tá, vamos lá começar. Vou apresentar aqui então, estamos aqui numa live de uma proposta do curso de Relações Públicas, ciclo de debates, né, para conversar um pouco sobre o curso também. E estou aqui com o nosso aluno, que está quase no final do curso, e ele foi me orientando, muito orgulhosa de ter ele aqui, que aceitou o convite, agradecer, para falar um pouco sobre um tema que eu acho que é muito relevante para os dias de hoje, né? Eu acho que a gente tem que começar a discutir isso também no curso, e por isso o Eduardo está aqui presente. Deixa eu então falar. Ele fez um TCC para o curso no curso de Relações Públicas, para começar a encerrar essa etapa. E o tema desse TCC se chama Espaços de Sociabilidade e Comunicação para a Construção da Identidade Negra. O caso do Clube Farroupilha de Santana do Livramento, aqui no Rio Grande do Sul. E para falar então, vou falar o nome inteiro dele, Eduardo Plínio Maciel Pereira, que vai falar então um pouco sobre o TCC, sobre o curso e sobre o futuro profissional que ele já está começando, né? Eduardo, então, te agradecer por estar aqui com a gente fazendo isso. E também já quero te dizer o seguinte, que a gente vai ter então uma horinha para a gente conversar sobre isso e Uhum. começar te perguntando como surgiu a ideia desse tema para o teu TCC. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acho que acho que todo estudante tem um medinho, né, quando chega a época do TCC, qual o tema que eu vou fazer. E eu já vinha pensando nisso, acho que no ano passado, porque eu queria estudar, trazer algum tema que eu conseguisse reunir a questão de negritude, Uhum. comunicação e também com alguma coisa que eu me identificasse, porque eu pensava, gente, eu vou passar quase um ano estudando. Então eu preciso escolher muito bem. Então eu fiquei meio que me debatendo, mas eu acho que a decisão veio mesmo quando eu visitei minha família no verão. Não tinha corona, então era outros momentos. Saudades dessa época. Ah, não, totalmente. E eu pude encontrar com algumas pessoas que faziam parte do clube. E daí eu fui pensando, gente, tá aí. Esse vai ser um objeto de estudo, sabe? Tem Aham. tudo. Tem uma coisa que eu me identifico. Eu vou conseguir trazer coisas relacionadas à negritude e à comunicação também. Então surgiu disso. Na verdade, estudar o Clube Farroupilha sempre foi uma vontade, porque a minha família tem uma relação bem forte com o clube, já participou da presidência, participava de inúmeros eventos que aconteciam naquele espaço. Uhum. Então eu tinha muita vontade, então juntou essa vontade e digo, não, é a hora. Mas eu não imaginava que teria tanto material e tantas questões que eu iria encontrar, não só sobre comunicação, mas também de uma luta contra a discriminação racial naquele espaço. Nossa. E como é que tu avalia? Desculpa, gente, os nossos cachorros aqui vão atrapalhar um pouco a live. Como é que tu avalia, Eduardo, esse tema que tu acha que está contribuindo para o teu momento, assim, nesse momento que a gente vive hoje também na sociedade brasileira? Sim, eu acho que como pessoa negra, né, a gente não tem como fugir do que acontece, né? De alguma maneira a gente é afetado por tudo que acontece na sociedade. E trazendo mais para a parte acadêmica, eu acho que é um grande movimento que está acontecendo. Hoje em dia a gente tem mais jovens, mais estudantes negros entrando nesse meio acadêmico, universitário. O que é muito bom, porque Sim. possibilita que a gente faça um resgate, construa conhecimento e possivelmente nos tornamos as próximas referências, né? Claro que cada um em sua área, mas a gente tem pouquíssimas referências negras ainda, sabe? E, então é super importante, principalmente na comunicação. Eu acho que a sociedade nos ensina, tem essa parte ruim, né? A gente entra na escola e o jeito que eles nos ensinam parece que o negro, a história do negro começa
a partir da escravidão. Não, Sim. gente, vem muito antes. E a gente não se resume só à escravidão. A gente participou ativamente da construção desse país, puxamos movimentos, enfim, a nossa participação foi muito ativa, né? Então a gente não pode ser resumido apenas à escravidão. Então é essencial que a gente entre, que esses universitários, esses jovens negros ou não jovens, que a gente faça essa revolução e faça esse resgate. Então é super importante isso e que a gente motive também mais pessoas negras a irem buscar esse conhecimento, né? Eduardo, eu fiquei bastante surpresa em tu ter, primeiro porque tu encontraste autores negros, né, relatando essa trajetória histórica também. E quando eu fui, depois na tua própria descrição, né, porque eu até não fui procurar algumas referências que tu tinha encontrado no teu TCC, e tu diz lá bem claramente, né, que tu fosse propositalmente buscar autores negros para constituir parte do teu referencial teórico no TCC. Conta um pouco sobre isso, como é que tu achou, né, o que que tu também, como é que tu te sentiu vendo que já existe, na verdade, uma vasta bibliografia nesse sentido. Claro, claro. Sim, a gente tem vários teóricos e é muito estranho isso, porque a gente não tem esse alcance tão grande. Esses teóricos acabam não sendo tão conhecidos e reconhecidos na academia, né, em função de um racismo estrutural. E, e eu tive a oportunidade de ler com mais afinco e poder estudar eles. Eu acho que o mais conhecido que a gente usa na comunicação é o Stuart Hall, né? Mas também a gente passa de uma forma mais breve ali para os estudos culturais e tal. E dessa vez não, eu me joguei no Stuart Hall, matei essa sede que eu tinha e, nossa, incrível. E além do Muniz Sodré e outras bibliografias que eu consegui trazer. Era uma vontade, era um desejo muito grande que eu tinha de conseguir usar como embasamento esses autores, esses teóricos negros. Porque afinal a gente tem teóricos negros, então vamos utilizá-los. Né? Vamos colocar na nossa Beleza. pesquisa para que outras pessoas conheçam também. Com certeza. Não, e foi muito legal até por isso, porque eu, na verdade, mais aprendi, né, do que especificamente acho que tu desenvolveu. Foi uma super oportunidade, acho que todos os professores deveriam ter essa oportunidade também de construir esse conhecimento que a gente, como tu colocou lá, está invisibilizado. As pessoas têm intelectuais negros, têm boas referências negras, no entanto a gente não acaba não usando porque ela está escondida nos lugares lá no meio da biblioteca, a gente já não tem, né, já não aprendeu na faculdade mesmo, na minha época, que a gente tinha que usar existiam esses autores, então eles acabam sendo escondidos, né, e tu trouxesse à tona isso, e quero muito, espero que teu exemplo, né, traga também outras pessoas trazendo brancos, negros, todas as cores, que façam uso de referências, inclusive para resgatar essa história que a gente não conhecia, de fato, né? Agora, então, conta um pouquinho do teu TCC, né? Fala um pouquinho sobre isso, até para entender e fazer, já vou te pedir também para fazer um link com o curso de Relações Públicas, né? O que que tu vê que pode contribuir para o nosso curso, para a nossa formação, esse conhecimento que tu desenvolveu no TCC. Uhum. Bom, o meu trabalho, ele fala, o meu objeto de estudo é o Clube Social Negro de Livramento, o Clube Farroupilha. Ele foi fundado lá em 1935, no dia 20 de setembro, por isso que ele tem esse nome, o Clube Farroupilha, né? Também é um outro evento que invisibiliza a participação do negro, né? Mas hoje a gente está resgatando e já sabe que o negro também foi super ativo e participou, né, da Revolução Farroupilha. Mas, enfim, eu consegui e procurei entender esse espaço como parte da possibilidade de auxiliar nesse processo identitário da comunidade negra de Livramento. Então, o clube ele surge no momento, lá em 1935, né, onde os negros não podiam entrar nos clubes sociais brancos de Livramento. Então, em Santana do Livramento, a gente tem vários clubes. Tem o Clube Caxeral, tem o Clube Livramento, enfim, inúmeros clubes. E naquela época, era impedido a presença do negro nesses espaços. A gente pensa, meu Deus, tão Sim. longe. Sim. Não. Não, e como em todo o país, né, e também em outros países acontecia isso também, né? Sim, sim, sim. Isso mesmo. E junto disso, daí eu consegui fazer algumas entrevistas com pessoas que foram super ativas, fizeram parte dessa construção. Então eu consegui conversar com ex-presidentes,
pessoas participantes da fundação do Movimento Negro de Santana do Livramento, e foi muito legal. E eu consegui, diante dessa pesquisa, fazer conexões com aquilo que eu tinha estudado. Por exemplo, a gente conseguiu localizar um jornal que era de 1935, e na capa dele já estampava Miss da Raça. Então já abordava essas questões raciais, talvez não da forma que a gente discuta hoje, mas fazia uma discussão que talvez já fosse muito grande para aquela época. Então a gente conseguiu perceber que lá já existiam jornais, também ocorriam eventos que tinham esse objetivo de fazer um link com uma identificação. Então um evento que a gente está acostumado nas relações públicas a ser usado para a parte institucional, a gente está vendo ele no clube de uma forma mais social também, uma forma de luta político-social, né? Talvez eles não enxergassem assim, mas é muito gigante, porque a gente tem pessoas negras dentro do clube fazendo o planejamento, fazendo a execução desses eventos. Uhum. E dentro disso, a gente tinha o carnaval, que era um grande baile do clube. Sim. Inclusive, os relatos dizem que era um dos momentos que o clube ficava mais lotado, não tinha nem espaço. As pessoas saíam dos outros clubes para ir dançar no Clube Farroupilha, de tão bom que era o baile de carnaval do Farroupilha. Sim. Outro evento também que a gente conseguiu destacar a partir dessas entrevistas foi a Noite de Escolha da Mais Bela Negra, que foi um evento que surgiu lá em 1990, também foi idealizado pelo Movimento Negro de Santana do Livramento, Movimento Zumbi dos Palmares, e a gente conseguiu esses relatos desse evento que rompe também com aquilo que a gente vê do padrão de beleza, né? Que a mulher negra não era bonita e tal. Não, lá nesse evento, o objetivo desse evento era que a mulher negra se sentisse a rainha daquele momento. Então a sua beleza era enaltecida. Então são eventos como esse, e também as publicações que aconteciam, que a gente consegue fazer uma conexão com o nosso curso de Relações Públicas. Sim. A gente tem inúmeras realizações da área de comunicação naquele espaço que foi essencial para a formação identitária. Acho que tem um dos últimos relatos que a gente traz é de uma sócia do clube que ela fala que nos outros clubes eles não eram vistos como gente, mas lá no Farroupilha eles eram considerados pessoas, eles se sentiam especiais, porque eles estavam com as pessoas iguais a eles, que os acolhiam. Uhum. Então é super interessante. Eu chego a meio que me emocionar. Não, eu fiquei muito apaixonado por isso. Não, e é algo realmente, como eu te falei, assim, eu acho que pra ti, agora falando pra todo mundo, que depois, né, assistir no IGTV, a ideia de fazer o TCC sobre esse tema foi um aprendizado pra mim, né? E me tocou muito uma coisa que tu colocou, e eu acho que também foi simbólico, a questão, por exemplo, da palestra que teve, dos 2 RPs lá na Semana Acadêmica de RP, né? Que tivemos 2 convidados, né? Quer dizer, um lá da Bahia e um daqui, que são ativistas, né? Realmente da questão antirracista e da inclusão na verdade, da representatividade do negro na sociedade brasileira. Que ele, né, tu comentou também que não tinha professor, lá ele não tinha professor negro para olhar, e aqui também nós não temos. Então, esse trabalho, acho que também traz um pouco essa ideia de que tu também, quem sabe, né? Acho que, como tu entender todo o processo metodológico, também tudo o que é uma ciência dentro das ciências sociais e a produção intelectual, a graduação é só mais um passo para tu seguir, para um dia a gente estar, né, com um colega professor, né? O Eduardo, professor Eduardo. Ai, sonho, foi muito bom mesmo. Dá vontade, gente, dá vontade. Como é que assim, tu encara, então, assim, esse processo acadêmico mesmo, né? Que tu já está na etapa final do curso e nesse sentido, assim, defesa do teu TCC, que foi também, então, um momento que é formal, né? Quer dizer, apesar da gente também estar fazendo tudo por videoconferência, como é que tu sentiu esse processo, assim, que ele é diferente, né? Ele não é a mesma coisa que fazer uma apresentação de um trabalho, por exemplo. Não é. Eu acho que a gente cria uma certa tensão também, dá um medo, porque é um trabalho realmente bem grande. A gente se dedica bastante, a gente se joga nele, porque, como eu falei, a gente fica quase um ano em cima dessa construção.
E é um processo que às vezes é um pouco, a gente fica um pouco frustrado. Ah, será que vai? Será que não vai? Será que está no caminho certo? Mas daí quando a gente chega na hora da banca é o verdadeiro vai ou racha. E eu acho que depois quando vem as considerações, acho que vale de tudo ali, sabe? Tu vê que o teu processo, a tua dedicação, o reconhecimento, né, do teu trabalho ali por parte dos avaliadores, né, também da minha orientadora, isso vale muito. Isso vale muito. Ai, que legal. Bom, então, falando um pouco também do próprio curso de Relações Públicas, como é que tu veio parar no curso de RP, né? E, assim, o que que tu espera agora que tu está chegando no final e na tua vida profissional, como é que tu espera que também, por exemplo, esse estudo que tu fizesse impacta, por exemplo, num trabalho que um dia tu for fazer de Relações Públicas nas organizações? Sim, com certeza. Então, eu vim parar no curso de Relações Públicas porque eu tenho paixão por várias áreas da comunicação, gosto muito da parte do jornalismo, da publicidade, mas eu pensava, gente, eu não sou tão jornalista, não sou tão publicidade. Eu não conhecia o curso de Relações Públicas, na verdade. Eu não conhecia um curso que conseguisse, né, pegar algumas partes desses outros cursos e outras mais. Então, eu acho que no ano que eu fui entrar no curso de Relações Públicas, eu conheci uma amiga que na época também estava pensando em entrar no curso de Relações Públicas e me apresentou o curso de Relações Públicas. Eu disse, gente, existe isso aqui? Eu acho que hoje está bem mais conhecido o curso de Relações Públicas do que há 5 anos, quando eu entrei no curso. Pode ser. Então, sim, eu não conhecia tanto. Daí, gente, casou. É o match que eu dei. Que legal. E, nossa, casou com tudo. Porque a gente tem disciplinas de redação, a gente tem disciplinas de evento, também de comunicação digital, enfim, várias coisas. E eu tive a oportunidade, ao longo dessa etapa, de fazer diversos estágios. Eu consegui fazer estágio em vários órgãos públicos daqui de Porto Alegre, e depois numa empresa privada. Então foi muito legal. Então a gente estava ali pegando da teoria e já jogando na prática. E em grandes oportunidades, o que também me fortaleceu muito nessa caminhada. Legal. E como é que tu encarou, assim, também o fato de tu ser um dos poucos negros no curso, né? Como é que tu vê isso também, né, nisso que a gente teve uma entrada grande também, nessa questão de inclusão, e que agora esse tempo, assim, tá meio estranho, a gente não tá tendo mais essa ideia de inclusão, mas o próprio movimento, né? Acho que o negro tá como protagonista, não mais... assim, buscando aquela ideia de que não, os brancos vão ajudar os negros. Não, são os negros que hoje realmente se constituem como sendo as pessoas que querem essas mudanças, né? E aí, como é que tu te viu assim também no curso, tendo colegas que não são? Tu acha que tem mais consciência hoje no curso, na universidade, nos lugares em que tu passou, por exemplo, nos estágios? Sim, eu acho ainda pro negro é um momento a comunicação ainda é um espaço meio solitário. Dificilmente a gente consegue encontrar alguns colegas negros. Isso é muito ruim. Tu olhar para um espaço e daí tá só tu ali. Não é legal. Mas eu acho que a gente vem caminhando também. E principalmente como um profissional da indústria criativa, né, a gente tem que ter esse olhar para essas questões. A gente não pode esquecer que elas estão ali. Né? Principalmente nas ações que a gente vai fazer, vai colocar para fora, a gente tem que ter a noção e consciência disso. E eu acho que os outros colegas também vêm se questionando sobre isso, né? Sim. Porque a educação ainda é um lugar de privilégio, né? Muitas pessoas ainda não conseguem alcançar, seja por inúmeros fatores, mas infelizmente ainda é um local de privilégio. Mas eu acho que os outros colegas, né, não negros, eles estão se questionando sobre isso e buscando, né, auxiliando nessa mudança. Porque até como eu costumo falar no trabalho, o racismo ele não é um problema só do negro, ele é um problema de toda a sociedade, né? E a falta de colegas e de outros profissionais negros e de outros professores também reflete essa questão do racismo estrutural, né? O racismo ele não é só esse ataque violento, e tal. Não, o racismo ele acontece de diversas formas. E essa falta de profissionais negros e de outros colegas também reflete isso.
Mas eu acho que o curso de Relações Públicas da Unicinos, ele caminha junto com essas outras questões de inclusão. Também raciais, mas também abordar algumas questões, a gente enxergar algumas questões de gênero e também de inclusão em relação também à deficiência. Então, acho que tá indo no caminho certo. Claro que a gente sempre, né, tem que procurar evoluir, melhorar, mas com certeza já está super no caminho. Que legal. Deixa eu até te perguntar, quer dizer, até uma discussão que a gente fez na própria orientação, durante o desenvolvimento do TCC, né? Porque eu, como professora da universidade, tinha a ideia que, claro, até por eu ter um enfoque mais humanista, eu realmente sempre achei que RP é um profissional que vai fazer as organizações serem um lugar legal para trabalhar, né, respeitando todas as formas de pensamento. Eu também, né, nessa luta antirracista que a própria universidade já colocou como sendo um dos seus eixos, tá? Ela realmente é mérito da universidade, né, dos jesuítas que pensam isso de uma forma e tentaram trazer isso para... estão tentando, né, porque isso não é uma coisa já consolidada, mas é uma construção coletiva de todos os professores da comunidade acadêmica. E um tempão atrás, né, a gente disse, não, vamos falar sobre isso em sala de aula. E eu me lembro que, então, uma professora, então, que coordenava, né, por uma questão legal, a criação de um núcleo, NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas, colocou para a gente que só pode falar, né, sobre a questão da negritude quem é negro. Então, ela até pediu para os professores que a gente não fizesse movimento no sentido de trazer essa discussão sem realmente trazer alguém que tenha conhecimento dessa história, não só dessa causa, mas também que viva isso. Então, tem que trazer um negro na sala de aula para falar sobre isso. E naquela época eu me espantei, digo, nossa, mas assim, eu me sinto em condições de falar disso, né? Eu posso estudar, eu estudei história do Brasil. No entanto, ao passar do tempo, eu fui observando, inclusive quando eu tocava nessas questões em sala de aula, tendo negros na minha sala de aula, eu sentia os alunos um pouco tímidos ou até desconfortáveis, né? Claro, porque eu também senti que eu não sabia abordar, talvez. E aí eu me dei conta que realmente a professora tinha razão, a professora Deva. E nesse sentido eu queria também assim, ver contigo, né? Como é que tu te sente? Tu acha que é por aí mesmo? Ou não, assim, a gente tem que, qualquer um pode falar, ou tem essa questão mesmo de que só pode falar sobre, né, a questão mesmo da experiência quem realmente vive ela. Né? Porque a gente discutiu Sim. isso no TCC. Eu acho que... Sim, bastante. Tem uma socióloga bem conhecida, né, a Djamila Ribeiro, que ela fala sobre essa questão de local de fala. E eu acho super importante. Poxa, vamos trazer profissionais negros, pessoas da comunidade, do movimento negro, para falar, sabe? Eu acho que os professores, eles podem ter esse conhecimento, né? Mas a gente tem pessoas que vivem isso, né? Tem pessoas que já passaram por esse processo, que infelizmente, né, passaram por situações de racismo. E eu acho que a gente tem que trazer pessoas negras quando a gente quer falar sobre negritude. E também trazer pessoas negras para discutir assuntos que não sejam também só relacionados ao racismo, né? Eu acho isso super importante. O racismo é uma coisa que atravessa a gente, infelizmente, mas os profissionais negros também falam sobre diversos temas. Isso é super importante também trazer. Ai, ótima colocação. Acho que também a gente não pode agora criar um rótulo, né, de que agora a gente só vai trazer negros para falar sobre a questão relacionada a racismo, antirracismo. Não, tem muita coisa, na verdade, a questão intelectual perpassa, né, eu acho que a condição a situação em que a questão racista mesmo ou não. E qualquer pessoa, né, inclusive os negros, podem falar, então, de música, de cultura, né, de medicina, de fotografia, quer dizer, não é isso, mas esperamos que isso seja logo em seguida, né, que a luta realmente vença, até porque naquela palestra da Semana Acadêmica, a Luana comentou isso, quer dizer, o Brasil não é o negro não é uma minoria nesse país, né, pelo IBGE já é a maioria que está aqui, e no entanto ela não está representada na maioria dos postos e das funções, tanto de Estado como também das empresas, né?
E eu acho que nesse sentido Exatamente. é muito importante. Tanto isso, a tua capacidade de produzir um TCC tão legal, porque tu recuperou uma série de histórias e não só a partir da revisão bibliográfica, mas tu fosse a campo olhar lá, né, em Santana do Livramento, uma história que a princípio é desconhecida, até porque, claro, é do interior, então também não chega tanto à academia, mas esse teu trabalho agora vai ficar lá na estante, né, do curso de Relações Públicas na Unicinos. Então, quando outra pessoa quiser estudar, já tem uma referência, que apesar de ser de uma experiência do interior, tem um levantamento bibliográfico rico, e ao mesmo tempo também tem uma história lá de construção de preconceito e de racismo mesmo, porque era segregação, né? Quer dizer, o negro teve que construir um seu clube porque ele não era aceito nos outros clubes brancos. E ao mesmo tempo aquela coisa que a gente, eu acho assim, triste que a gente vai ter que desconstituir isso da ideia dessa harmonia racial, né? Que tu mesmo colocou no TCC. Sim, que parece a questão da democracia que o racial. negro é uma pessoa bonzinha, então ela vai aceitar os brancos no seu clube também, tem que aceitar, né? Porque o negro não pode ser aquele cara bagunceiro, rebelde, né? Lembra que a gente discutiu isso também? Como é que tu te sente nisso? A questão do ativismo, né? É que quando a gente espera que a relação ela seja, se não for civilizada, não é o termo, assim, sem brigar, não vamos brigar, né? Quer dizer, muito da classe média branca espera esse tipo de reação, na verdade, de comportamento do negro. Que ele saiba o lugar dele. É um pouco isso que eu me lembro que a gente também discutiu, e que não, né? Quer dizer, a própria UNEAB e a DEVA já colocaram isso. São questões, inclusive, de revolta de muita gente que está com aquilo ali muito, né, quer dizer, acumulado de tanto sofrimento que já passou por discriminação, por ser perseguido em shopping, é isso, né? Até estava discutindo com outros colegas sobre isso. Quer dizer, eu não tenho mesmo como falar nessas questões, porque não sou eu que, quando entro num shopping, sou uma pessoa perseguida porque a cor, né, já tem a imagem de que vai ser alguém que vai cometer alguma coisa. Então, quando a gente ouve alguém mais agressivo, esse não é daquele radical. Isso eu acho ruim, eu acho que queria que tu comentasse um pouco também isso. Tu acha que a gente deve ser mais mansinho ou né, tem que ir para o radicalismo mesmo? Eu acho que depende de cada situação, né? Mas eu acho que o negro, ele tem que ser consciente, né? Acho que essa noção, né? Talvez, quando eu falo primeiro, eu falo por todos, né? Mas a gente tem que ter um pouco mais de consciência do que aconteceu. E é isso, às vezes a sociedade espera do negro que ele fique naquele papel de mais quieto, o negro que não reclame, que não levante a voz para lutar pelos seus direitos, pela questão de igualdade. É isso que a sociedade às vezes espera da gente. Então eu acho que tu tem que ter consciência e a partir disso tu vai buscando estratégias para fazer a tua luta, para conquistar o teu espaço. Sim. Ou até mesmo criar o espaço, né? Porque no caso, o Clube Farroupilha foi exatamente isso. Eles não nos queriam naquele espaço, então a gente teve que criar o nosso espaço, né? E às vezes, vários espaços da sociedade, como eu trouxe, às vezes o mercado de comunicação, ele é bem excludente, principalmente com os profissionais negros, né? Profissionais negros, LGBTs, enfim. Pessoas que não caracterizam com aquele padrão da comunicação. Eu sei que a gente está conseguindo evoluir passo a passo, talvez não no ritmo que a gente queira, né? A gente tem 1, 2 jornalistas negras nas principais bancadas dos jornais, a gente comemora muito isso, mas nós somos 54% da população brasileira. A gente é mais da metade. A gente liga a TV, a gente olha os anúncios e a gente não se vê ainda nessa mesma quantidade. Sim. Porque as comunicações, as publicações, enfim, o marketing, jornais, o que eles trazem não é reflexão do Brasil ainda. E principalmente nesse compartilhamento de informações, a gente precisa estar lá para que não aconteça exposições, para que o corpo negro não seja linchado ainda, como acontece hoje pelos meios de comunicação. Então, é necessário que a gente esteja lá. Quando a gente não consegue, que a gente cria nossos espaços, né?
E o importante é a gente conseguir levar essa nossa narrativa para as pessoas. Então é muito importante isso. E se a pessoa é mais agressiva ou não, enfim, tem toda uma história. Então é uma história muito pesada, na verdade. Eu, quando estava fazendo meu TCC, muitas vezes eu fiquei bem angustiado, porque é realmente muito triste e muito pesado, sabe? E algumas pessoas ainda não consideram a existência disso, machuca mais ainda. Então, eu acho que as pessoas têm que escolherem a estratégia que funciona para elas. Para a gente ir fazendo, porque essa luta ela é feita em grupo. Então, a gente tem que pensar numa estratégia que a gente consiga, né, os nossos avanços. Não, muito legal. Até porque teve o caso agora recente, né? Quer dizer, tu estava defendendo o teu TCC e aconteceu o caso do Carrefour, Sim. né? Que eu acho que é emblemático no sentido de mostrar mesmo quanto as organizações também, elas não se dão conta ou elas não querem ver o quanto elas têm que preparar, né, a sua equipe. Quando o Carrefour coloca que ela não né, prepara e faz, quer dizer, ela está sistematicamente realizando, porque não é uma crise que ela passou, são várias crises, né, que ela teve, e chegar nesse discurso de que ela não é, inclusive, a própria polícia coloca que não foi racista o ato dos dois vigias e da gerente do Carrefour. E eu ouvi agora semana passada, eu acho que um ativista, um influencer negro que vai participar, ele faz parte do CUFA, né, a Central Única das Favelas, que ele vai participar de uma iniciativa que o Carrefour está tendo agora, de criar, então, uma consultoria para preparar os seus vigias, vigilantes, equipes de funcionários, a cuidarem e a entenderem como é que é realmente esse processo e não serem racistas, então, terem comportamentos racistas. E ele foi muito questionado por isso, né? Quer dizer, o Carrefour, então, tenta fazer alguma coisa para minimizar. Então, as organizações, assim, algumas realmente acabam tendo que adotar isso porque apanharam e hoje me parece que o Carrefour está tendo um prejuízo muito grande, por isso ela toma essa atitude. Mas a gente sabe de muitas outras organizações, né, da qual precisa, então, de uma ideia de relacionamento com os públicos, e por isso o profissional de relações públicas é tão importante, é um profissional consciente, que saiba, né, que essas questões hoje estão na pauta das pessoas, e ela gera, né, uma reação que vai prejudicar os seus negócios. Então, assim, como é que até tu vê isso? Eu não me lembro como é que é o nome dele, é Zezé. Ele é um influencer que eu não conhecia ele, eu vi, na verdade, na rádio, acho que até foi na Rádio Gaúcha, que ele deu uma entrevista e ele disse que estava sendo questionado, inclusive pelos ativistas antirracistas, de que agora ele estava sendo cooptado, né, por uma organização para fingir que coisa. Ele disse, olha, se a gente não começar em algum lugar, né, e se alguma organização está disposta a fazer isso, a gente tem que mudar por todos os lados. Então, ele que é uma pessoa que vive o dia a dia ali, né, nas favelas do Rio de Janeiro, nas comunidades lá, ele pelo menos tomou, já que tem alguém dizendo que vai fazer isso, né, vai pôr dinheiro nisso, vai fazer com que a gente possa fazer o nosso trabalho, isso é legal. Então, acho que assim, tu como, né, quase relações públicas formado, como é que tu vê, inclusive, isso? Que estratégia tu usaria para uma organização que é racista ainda? Ou pelo menos assim, ó, claro, ninguém diz que é racista, né? Isso também é algo que me incomoda. Ninguém diz, não, eu não sou racista, mas eu tenho um amigo negro, até porque eu tenho um amigo negro. Quer dizer, essas desculpas hoje já, eu acho que quem está mais antenado já não faz mais. Mas as organizações, por exemplo, até comentei isso em sala de aula, que no Dia da Consciência Negra, que aconteceu o fato do Carrefour, várias empresas, né, nas suas páginas colocaram lá fotos maravilhosas, campanhas muito bonitas sobre a questão da integração e da inclusão. No entanto, será que essas organizações são mesmo, né, têm movimentos e fazem as ações como, por exemplo, a da Magazine Luiza, né, que colocou a ideia de construir, então, uma carreira para os negros que tenha uma diferencial no sentido de reparar toda a história, né, de segregação que o negro teve.
Então, assim, tu como RP, como é que tu vê essas organizações? Elas estão no caminho ou os movimentos têm que ser mais radicalizados, como esses que a gente já vê de pessoas que assim, ele é tão revoltado, mas a gente se colocando no lugar de uma pessoa que vive sistematicamente sendo discriminada, será que a gente não se revoltaria? Uhum. Né? E aí tu entra numa organização que é racista ou não é racista, ou pelo menos não diz não abertamente, mas o dono prefere contratar mais brancos porque não confia no negro. Como é que a gente poderia trabalhar enquanto até relações públicas, profissional de comunicação, para fazer, nos exemplos, inclusive, que tu usou no teu TCC, né, como a Maju, que a própria Globo realmente deu projeção para ela, assim como na publicidade, também há correções no sentido de não, promover também a diversidade nas suas personalidades que vão para os comerciais de TV. Como é que nós, RPs, podemos fazer também dentro das organizações isso, né? A partir até do teu trabalho, quer dizer, tu viste lá no clube que houve, então, né, toda uma preparação para que houvessem eventos típicos de que o qual o negro, fazendo parte de uma sociedade brasileira, quisesse também participar. Quer dizer, de um concurso de beleza, do carnaval, de Dia das Mães, sei lá, das várias festejos que existiam na cultura branca brasileira, o negro também reproduziu nesse clube. Então, como é que a gente pode fazer isso numa organização que até tenta criar, né, um ambiente mais inclusivo, mas tem esses preconceitos de dizer, inclusive, isso que a gente até usou bastante, que é a questão do mimimi, né? Parece que né, muitos brancos que veem essa reclamação, é mimimi. Quer dizer, né? Como é que a gente faz isso para até desconstruir esse mimimi, essa ideia de que tudo que a gente reclama é mimimi? Sim. Eu acho que, primeiramente, talvez, né? Com certeza não aconteceria algo assim se o racismo já fosse falado, já fosse uma pauta encontrada dentro da empresa, né? Acho que algumas organizações já estão vendo isso. Então, se tivesse um grupo de trabalho ou fosse pautada essa questão de racismo dentro das organizações, né? Ou a preocupação, né, com seu cliente negro, porque, mais uma vez, a gente volta lá para os dados do IBGE. Os negros são mais da metade da população desse país. Então, já que se não fosse pela boa vontade, que seja pela preocupação com o cliente, né? Porque, né, batendo nesses dados, a pessoa que mais consome, mais investe ali, são pessoas negras naquele local. Então, teria que ter, antes disso, já teria que ter sido pautada a questão racial nessas empresas. Bom, agora a gente vai ter esse GT aí, que inclusive tem o Silvio Almeida, que foi uma das minhas referências no meu trabalho. E ele também faz parte desse grupo de trabalho do Carrefour. Vamos ver também, eu acho que tudo vale, né? Eu só realmente achei muito estranho também. Na verdade, foi bem emblemático o crime, porque foi no dia 20 de novembro, né? Foi realmente bem emblemático. E foi muito estranho ver outras marcas aproveitando dessa onda e surfando disso. Talvez realmente elas não se preocupassem, mas, né, já que aquele assunto estava em pauta, vamos junto. E a sociedade, ela reclama, ela fala que o negro não avança, né? Mas, enfim, quando surgem oportunidades como essa do Magazine Luiza, a sociedade vai para cima, dizendo que é racista, discriminação, dizendo que racista, sabe? Usando racismo, usando separatismo. Não, gente. Como se não existisse, como se nos outros processos seletivos as pessoas selecionadas não fossem em sua maioria branca. E a gente sabe que é isso. Então, um processo como esse do Magazine Luiza também faz parte da mudança dessa estrutura, né? Assim como as cotas também, que também são muito criticadas, mas ações como essa fazem parte da mudança dessa estrutura, que ainda é racista, né? Então, todos esses processos fazem parte dessa mudança. Eu acho que a Prof. Poli também trouxe uma pergunta ali, né? Edu, eu não tô vendo. Que os brancos... Entrou uma ali, entrou outra também. Edu, tu concorda que os brancos também precisam falar sobre o racismo estrutural e combater, mesmo não estando no seu lugar de fala? Com certeza, com certeza. O racismo é um problema de todos nós. Não são pequenas coisas, né, que a gente vai mudando. Eu acho que nesse ano a gente teve bastante discussões sobre a questão de representação e questão do vocabulário que a gente utiliza, né? Que várias expressões são
muito racistas e a gente às vezes nem percebe. Então eu acho que nessa questão da fala também já é uma forma da gente ir mudando esse sistema, né? É de pouco a pouco, de setor em setor, é na saúde, é na educação, é na comunicação, né? Colocando mais profissionais de comunicação dentro dos veículos, né? Das organizações, nós tendo relações públicas que estejam preparadas, tenham conhecimento de causa, para que não aconteçam situações como essa que aconteceram no Carrefour e tantas outras, né? Que acabam ferindo e talvez não indo para o lado certo da luta racista, sabe? Estejam auxiliando num retrocesso. Até quero te dar um exemplo de algo que realmente é muito importante, porque essa ideia de ter alguém negro, né, na organização, falando quando a gente vai fazer comunicação. Eu estava trabalhando com uma turma de comunicação interna e a gente estava fazendo uma campanha para uma questão de lavar as mãos, para o pessoal da empresa, né, lavar as mãos, e a gente, o grupo de alunos que ficou responsável por criar a arte da campanha, eles colocaram então cartazes com fotos de banco de imagens free, eram 3 cartazes, os 3 eram de médicos com o coisinha aqui de médico, os 3 brancos, mas tinha um homem, 2 homens e uma mulher. E aí uma aluna, que era negra, disse assim, não dá para pôr uma médica negra, né? Quer dizer, ele não se deu conta, porque ele era branco, mas ela, né, queria a representatividade de que naqueles 3 cartazes, pelo menos, tivesse homem ou mulher negra, já que tinha um homem e uma mulher médicas brancas. Então, ali me caiu a ficha no sentido de dizer que realmente, e ninguém, assim, é uma turma super, assim, do bem, mas não está na nossa cultura, né? Quer dizer, essa coisa de colocar representatividade. E não significa que também, aí tem outro lado, acho que ali foi para mim emblemático, a turma toda também se deu conta de que só foi a aluna negra que disse, olha, podia pôr, né? Porque a gente também no nosso imaginário não tem médicos negros, por exemplo, na normalidade do nosso dia a dia. E aí eu fiquei pensando... É que já está tão naturalizado, né, na forma de pensar, que às vezes a gente nem se dá conta. Ali foi realmente muita ingenuidade nossa, e até porque a gente discutiu mesmo as questões mesmo, de como as organizações têm que se preparar internamente, né, para os seus funcionários, de como o discurso tem que ser muito aberto, ela tem que ser muito participativa e ao mesmo tempo inclusora, seja da questão racial, seja da questão inclusive das pessoas com deficiência, né? Também de se colocar, a empatia é fundamental. Então, eu vou fazer uma campanha de acessibilidade, eu não posso, da minha, né, condição de pessoa que tem ainda o seu corpo funcionando bem, pensar em como é que vai ser o cego, o cadeirante, numa situação dentro da organização. Então tem que ser realmente alguém que está lá, vivendo isso, que nos diga como é que a gente tem que fazer essa comunicação. Então é isso que eu, Dora, queria também dizer que me lembrei muito dentro do que tu falou, que realmente, se a gente não conversar com as pessoas que são os públicos com que a gente está trabalhando na organização, a gente não vai fazer a comunicação certa, né? E talvez um tempo atrás isso realmente passava sem... assim, era normal mesmo, naturalizado, não precisava falar. Mas hoje, os negros têm também consciência, no sentido da organização, quando eu olho um cartaz só de brancos, eu não me identifico com ela, né? Não está representando isso. E eu acho que a tua participação aqui também na live, mas também na ideia de conversar isso com os nossos colegas, os alunos do curso, vai ser muito importante. Então, em outros momentos, tu vai voltar, né? Porque os alunos vão estar nas empresas fazendo trabalho de comunicação interna, trabalhando no marketing das empresas, fazendo eventos, e olha só, evento, a gente mais do que nunca tem que também pensar em representatividade, né? E eu fico pensando até quando que nossos alunos vão também, brancos ou não, até, né, a partir da própria pergunta da Poli, assim, quando a gente faz, e até quando a gente tem que dizer não para os nossos gestores, dizendo não. Porque a gente sabe que tem gestores que também são racistas e vão nos pressionar a ter, por exemplo, recepcionistas brancos nos eventos, né? Não, eu não quero negros. Não. Então, como é que a gente vai conseguir resistir
E nós também fazermos não, nosso papel de que não, a gente também tem que trazer a representatividade para todas as esferas do nosso trabalho, né, Eduardo? Eu acho que isso bate também junto ali com o que a Prof. Poli trouxe desse papel, né? Ainda, infelizmente, o número, né, de gestores negros, são pouquíssimos gestores negros. Então, é essa a importância, né? Bater o pé que campanhas com representação vão para a rua, né? Porque senão é uma forma também de invisibilizar aquela pessoa, invisibilizar aquele cliente. Porque essa questão da representação na propaganda, na publicidade também, ali conforme eu trouxe no meu trabalho, Sim. foi muito debatida. Porque o mercado, a agência de publicidade, não enxergava o negro como consumidor. Eles enxergavam como pobreza, enxergavam como feio, como aquilo, como uma pessoa que não vai consumir. Associava o negro à pobreza. E não, levantamentos foram vendo que não, o negro é um dos maiores públicos que consome, né? E hoje a gente já tem uma grande gama, né? Maior, né? Ainda não chegou no patamar que a gente quer, mas é bem maior do que antigamente. E é isso também, as coisas elas não são dadas por uma boa vontade. Foi preciso que o público, né, que a população gritasse, não, eu quero estar lá, não, eu quero aparecer, eu pago por aquilo, sabe? Preciso estar lá também. Preciso que a novela também reflita uma realidade que não seja só de uma pessoa que trabalha como diarista, sabe? O negro também ele está em outras ocupações profissionais além dessa. E isso também na televisão é uma forma de revolucionar e transformar essa representação, né? Hoje a televisão ainda continua sendo um dos maiores meios de se comunicar com o público. Então, ainda é, né? Então tem essa grande importância da gente trazer atores, atrizes, enfim, pessoas negras estarem ali dentro, porque a gente faz parte dessa sociedade, né? Não podemos ser invisibilizados. Muito bem. E aí, para a gente já chegando um pouquinho próximo do final, eu queria fechar um pouco com uma pergunta sobre o teu futuro, né? Já está aí chegando a tua formatura, tu vai terminar o curso daqui a um tempinho e o que tu pretende fazer? Como é que tu vai levar, inclusive o teu TCC, né? Que o próprio querido professor Zé recomendou também, né, que tu seguisse os estudos nesse sentido. Como é que tu vê agora, daqui para frente, né, depois que tu fechar o curso de Relações Públicas? Eu acho que vocês plantaram várias sementinhas na minha cabeça ao longo desse processo. Também essa parte de uma construção acadêmica eu tinha muito medo, mas foi super boa. E eu acho que isso dá mais vontade, te instiga a ir mais e tu vê a necessidade mesmo de trabalhos como esse estarem e serem feitos na academia e como ele vai refletir fora dela também, né? Isso é o mais importante. Então já me pegou Eu tenho muita vontade, acho que de seguir no mestrado, mas eu acho que, primeiramente, eu vou fazer uma pós, tô de olho em várias pós, porque eu vou me especializar em alguma área da comunicação, né? Mas essa sementinha do mestrado não vai morrer. Não, não, não. Que bom, que bom. Então, para finalizar, queria saber se tu quer deixar algum recado, né, para os jovens que vão entrar agora para a universidade, para os colegas da Unicinos que estão lá estudando RP, comunicação. Como é que tu gostaria que as coisas andassem mais para frente, né? Agora, assim, dentro do teu TCC, tu ter visto tudo que já foi construído, né, pela luta que, na verdade, a gente descobriu no teu TCC que a luta não é recente, já existia há muito tempo, né? E que, simbolicamente, o clube foi um lugar de resistência, que tu mesmo coloca no teu TCC. Que recado que tu quer deixar também para as pessoas, né? Para a tua audiência que está aqui também, mas ao mesmo tempo, assim, para os jovens negros, para jovens negras, para as pessoas que gostariam de estudar e ao mesmo tempo para os brancos também, né? Para os amarelos como eu. Sei lá, como é que tu gostaria que as pessoas seguissem, né, nessa questão, que não fechassem os olhos, nem, né, deixassem de escutar o que todas as pessoas hoje estão conscientes, estão tentando trabalhar, né? Eu acho que sobre o curso de Relações Públicas, eu acho que meus futuros colegas, né, estão vindo. É um curso incrível, gente, é apaixonante. Eu acho que a gente consegue conectar com várias partes da comunicação,
enfim, eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado por relações públicas. Os nossos profs, tutores da Uni são incríveis, são super abertos. Então, gente, é uma grande oportunidade para quem está entrando. E quem tem vontade de estudar relações públicas, a Unicinos é sim uma grande oportunidade para isso. E recado que eu deixo, em função da luta também, e para os estudantes negros que estão vindo, gente, faz parte. A educação é uma das maiores possibilidades, maiores ferramentas que a gente tem para transformar realidades. Então, ela faz parte desse sistema e é a chave que a gente é uma das chaves que a gente tem para transformar essa sociedade. Então é isso, gente. Ai, Siga os seus sonhos, que sejam felizes. amor! Ai, me emocionei. Não, você é muito querido. Então, vamos lá. Então a gente encerra, depois a gente vai tendo um pouquinho antes, mas a gente encerra até porque eu não sei, como eu não sou uma pessoa que sabe fazer lives, né? Eu não sei porque eu escureci a minha tela, eu fiquei mais assim, sei, parece que eu tô sem luz aqui. Agradecer a tua presença, Eduardo. Acho que, assim, tu foi um super professor para mim, porque eu aprendi muito mais do que acho que tu comigo, né? E, assim, eu fiquei muito honrada em estar participando desse processo, não só teu, mas de deixar esse legado para o curso, de um trabalho tão legal e que inspire outros, né? Não só negros, mas brancos e, né, de todas as etnias, que ela venha trazer a consciência mesmo. Para mim, RP é uma luta, eu acho que nossa, de que RP não é festinha, RP não faz coisinhas, RP faz coisas maravilhosas e a gente está nas organizações para realmente nós sermos agentes de mudança, né, de melhoria das condições, não é de trabalho, porque a gente não pode fazer tudo, mas acho que a gente é apoio, né, e meio para a gente fazer as coisas acontecerem bem nas organizações. E por isso, o teu TCC, ele é mais um bom ingrediente para a gente fazer o nosso profissional ser mais completo, sabe? Eu sou super orgulhosa de estar no nosso curso de Relações Públicas da Unicinos, pelo fato da gente trabalhar nesse sentido, né? A gente faz coisas que, claro, nós temos problemas, nós não somos perfeitos, mas a gente quer fazer a melhor formação e a gente quer que nosso aluno tenha as melhores condições de disputar o mercado, que tem suas dificuldades, então, né, a gente vai encontrar organizações racistas, chefes racistas, e eu acho que nosso trabalho não pode ser intimidado. Eu acho que é isso que eu queria muito, que os nossos alunos tivessem a coragem, como tu tem, de fazer essa luta não só, né, antirracista, de todas as frentes, né, de realmente tornar o lugar, as organizações, as cidades, o país, um lugar melhor para todo mundo. E para mim, RP faz isso, né? Acho que isso é muito... O nosso trabalho é pequenininho de formiguinha, mas a gente está aqui para fazer isso. E tu é um exemplo muito, muito forte de que a gente pode fazer isso, que o curso teve, assim, essa felicidade de te ter no curso, né? Que tu pôde fazer esse trabalho, né? E que, né, eu pude te orientar e aprender um monte contigo. E o curso, então, tem isso e eu quero que, tomara que outros alunos se encorajem também e façam trabalhos tão maravilhosos e brilhantes como o teu. Te agradecer, então, Eduardo. Agradecer quem tá aí, quem vai ver a gravação depois na IGTV. E aí eu vou te pedir pra gente encerrar, porque eu não sei encerrar a live. Então tá, obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.